CSA anunciou um retorno de um velho conhecido para comandar a equipe azulina. Mas o que o Marcelo Cabo vai encarar? O que o Marcelo Cabo vai encontrar nesse CSA? E o que a torcida pode esperar em relação à estrutura da equipe? Será que ele vai manter a formação que o Bergantin vinha utilizando? Será que ele vai trazer alguma novidade? Vamos acompanhar aí na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer um pouquinho de o que pode ser esse Marcelo Cabo dirigindo o CSA, o retorno do Marcelo Cabo ao CSA. O CSA que durante essa semana terminou demitindo o Bergantin depois da derrota, na verdade depois do empate com sabor de derrota para a Lanterna Aparecidense no Rei Pelé. E aí foi anunciado o retorno do Marcelo Cabo, né? Um nome muito conhecido no futebol alagoano. Já treinou o CRB, já treinou o CSA, retorna ao CSA agora para tentar extrair algo desse grupo. Foi um grupo que não conseguiu render tanto, não conseguiu engrenar tanto na mão do Bergantin. E durante esse vídeo eu vou passar um pouquinho de como o CSA pode ser distribuído em campo. Será que o Marcelo Cabo já vai mudar a estrutura da equipe, vai mudar a formação da equipe? Acredito que sim, e vou trazer um pouquinho do que pode ser esse CSA comandado pelo Marcelo Cabo e o que pode brigar também. Antes, vou só pedir para você deixar um joinha aqui embaixo, compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho, além também de se inscrever se você for novo aqui. Mas bora já trazer um pouquinho, relembrar um pouquinho. Claro, para o torcedor do CSA pode até ser um pouquinho dolorido, mas relembrar um pouquinho do que foi esse trabalho do Bergantin no sentido de campo, no sentido de como era distribuído esse CSA, as peças utilizadas, principalmente nessa reta final de trabalho do Bergantin. Você já consegue acompanhar aí um trabalho, a distribuição que o Bergantin normalmente utilizava com o CSA tendo a bola. O Dalberson era o goleiro, na última escalação, em algumas escalações, o Arnaldo, lateral direito titular, Paulo César e o Foster na zaga, lateral esquerda tendo ali a presença do Juan, em alguns momentos a presença do Hernandes. Meio de campo com o Moisés e com o Iago, e um pouquinho à frente o Tomás Bastos, do lado esquerdo o Iago Teles, na frente o Talhari, do lado direito uma grande alternância entre Juan, entre Robinho, entre também o Thiaguinho, e assim o CSA tinha essa constância pelo menos nos últimos jogos, né? Eu fiz um vídeo para falar um pouquinho sobre o trabalho do Bergantin. Em algum momento nessa passagem dele ele chegou a utilizar uma linha com 3 zagueiros, mas nessa reta final de trabalho era um CSA em um 4-3-3. CSA que sem a bola ficava dessa maneira aqui, ó, 4-4-2. E deve ser importante pelo menos essa forma de defender, de marcar do CSA, porque acredito que o Marcelo Cabo deve ter uma estrutura defensiva muito parecida com essa, né? O Tomás Bastos ali à frente, ao lado do Talhari. É um grupo limitado, né? Um grupo do CSA que, eu já comentei isso, é um grupo que é limitado, mas também comentei no vídeo anterior, falando sobre a saída do Bergantin, que o CSA, mesmo com esse grupo, poderia estar numa condição melhor na Série C, poderia já estar dentro de um G8, uma 6ª colocação, quem sabe. Trabalho do Bergantin é um fato, não engrenou, não conseguiu extrair quase nada desse grupo, e aí por conta disso houve a saída e houve aí o anúncio poucas horas depois do Marcelo Cabo. Durante o vídeo, inclusive, da saída do Bergantin, eu trouxe alguns nomes e um dos nomes foi o Marcelo Cabo. Fácil, né? É um tanto quanto previsível algumas escolhas do futebol alagoano. E o retorno do Marcelo Cabo, uma hora ou outra, iria acontecer. E eu acho que complicado falar agora, mas talvez foi o momento certo. Acho que esse grupo, sob o comando do Marcelo Cabo, pode encaixar, pode engrenar. Marcelo Cabo teve um trabalho razoável no Remo. Claro que a reta final é impactante no sentido negativo, porque terminou deixando o Remo na lanterna da Série C, mas, de um modo geral, foi um trabalho que, se a gente olha, foi um Remo que deu muito trabalho para o Corinthians, quase eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, e em boa parte do campeonato estadual foi um Remo que talvez não encantou, mas conseguiu bons resultados, terminou perdendo a final, uma marca não tão boa assim para o trabalho do Marcelo Cabo, mas, enfim, retorna ao CSA, e o que o CSA pode oferecer ao Marcelo Cabo? Um grupo limitado, né, repetindo o que eu falei agora há pouco, mas é um grupo que pode encaixar na mão dele, né, um grupo que, olhando nome a nome, é um grupo que, assim, para a Série C não é desastroso.
poderia estar dentro do G8. Acredito que o Marcelo Cabo deve fazer isso daqui, ó. Colocar um 4-4-2. Marcelo Cabo utilizou isso muito no Remo e acredito que pode utilizar muito isso no CSA. Dalberson no gol, lateral direita fica uma certa dúvida, mas o Arnaldo pode ganhar uma continuidade. Para a zaga, Paulo César ou Ednei, Foster como zagueiro esquerdo. Do lado esquerdo, uma briga entre o Juan e o Hernandes. Em relação à peça, o grupo não oferece tanto assim. Acredito que o Marcelo Cabo não vai fazer drásticas alterações, então deve manter uma certa base. O que muda realmente é a distribuição em campo, meio de campo com Moisés e com o Iago, Tomás Bastos, e aí é uma dúvida que eu tenho, e o Marcelo Cabo pode também estar com uma certa... quem vai ser esse quarto homem do meio de campo? Pode ser o Cedric, eu apostaria no Cedric, para ser esse novo homem aí, não novo, mas no sentido de ser um homem ali à frente, ter liberdade para encostar ali no Tomás Bastos, para chegar um pouco mais à frente, pisar na área, pode ser o Cedric. E no ataque o Iago Teles e o Talhari. O Iago Teles saindo um pouco mais, o Talhari ficando um pouco mais ali à frente, deve ser esse o CSA. Claro que talvez num primeiro momento a gente não consiga observar isso, talvez num primeiro momento o Marcelo Cabo mantenha uma estrutura que o Bergantin vinha utilizando num 4-3-3, e uma outra coisa que o Marcelo Cabo pode seguir utilizando é um 4-4-2 defensivo, assim como muito desenhado com o que o Bergantin vinha utilizando, né? Colocando o Tomás Bastos ali ao lado do Talhari, jogando o Iago Teles para o lado esquerdo, jogando o Cedric ou um outro homem aí para o corredor direito, meio de campo com o Moisés e com o Iago. Mas é basicamente essa uma estrutura que o Marcelo Cabo, que eu acredito muito que o Marcelo Cabo deve utilizar, um 4-4-2 para essa sequência de Série C. Acho que encaixa, acho que ele consegue extrair sim algo a mais do que o Bergantin. Não precisa de muito, mas acho que ele consegue extrair um pouco mais desse grupo para tentar fazer com que o CSA brigue realmente pelo acesso. Novamente, é um grupo muito limitado, precisa sim de alguns novos nomes. Eu acho que apesar do retorno do Marcelo Cabo, esse grupo com esses nomes aí não sobe. Talvez mais uma peça ali para o ataque, para dar um suporte ao Talhari, ou com uma outra característica, para até mesmo recompor em algum momento que o Talhari não esteja bem, ou para jogar ao lado do Talhari. Mais um cara para o meio de campo, eu acho que é fundamental, e mais um cara para a zaga, para ficar ali ao lado do Foster. Paulo César já demonstrou muitos sinais de limitação, o Ednei também, mas é isso. Queria que você deixasse aqui o seu comentário, a sua opinião sobre o que pode ser esse CSA do Marcelo Cabo. Deixa aqui também uma outra possibilidade, o que você acha que ele pode utilizar para a sequência da Série C nesse CSA. Vou ficando por aqui, novamente pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.